o conjunto, o intervalo, aonde será achado, aonde será encontrado o extremo da função. Tá? E há um resultado que está nas notas da próxima aula que diz o seguinte, ó. Isso aqui eu fiz, mas não é necessário, porque há um teorema que diz o seguinte: se uma função é contínua num intervalo, e nesse intervalo, ela possui um único ponto de extremo local, esse ponto é ponto de extremo da função no intervalo. Tá? Bem, aí não tem jeito, eu vou precisar disso aqui, porque isso aqui eu tenho que demonstrar que é um ponto de mínimo local, né? Então, não sei. Só que tem um outro resultado que diz, usando o teste da derivada segunda, que você, sem analisar o sinal da derivada primeira, você só sabendo que é ponto crítico, onde a derivada é zero, e sabendo que a derivada segunda é positiva, o ponto é de mínimo local. Tá? Isso é para a próxima aula. E aí, se for o único ponto de extremo local da função... Agora, observe o enunciado. Esse teorema não está dizendo que se uma função possui um único ponto de mínimo local no intervalo, esse ponto de mínimo local é ponto de mínimo. Não está dizendo isso. Ele está dizendo que se uma função possui um único ponto de extremo local no intervalo, esse ponto é ponto de extremo da função nesse intervalo. Ou seja, se ele é o único ponto de extremo e é ponto de mínimo extremo local e é ponto de mínimo local, ele será o ponto de mínimo da função no intervalo. Tá certo? Mas esse resultado só é útil se eu tenho o teste da derivada segunda. Que aí eu não preciso analisar o sinal da derivada primeira, tá? Aí é pelo teste da derivada segunda. Mas isso é para a próxima aulas. Pronto.